Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Empreende que Vende aqui no nosso canal do Move TV Web. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar essa matéria de hoje ou qualquer uma outra dessas que você vai encontrar aqui no nosso canal. Tá aquele like, aquele joinha para fazer com que o nosso empreendedorismo piauiense cresça e alcance aí o Brasil e até o mundo, né? Bom, hoje aqui comigo uma convidada muito especial. Eu, como sempre, né, vou ler a introdução, que meus convidados são muito gabaritados, vem aí, né, com vários, com uma linha de bagagem, de autoridade para falar para vocês. Então eu tenho que ler, porque é muita coisa para não deixar passar nada em branco, né? Vou apresentar vocês aqui com a gente hoje Arlene Torres. Arlene é formada em mentoria de negócios e investimento pelo Grupo Primo, é profissional coach analista DIX pela Professional Coaching Alliance PCA, também é formada em logística empresarial pela Unissar e marketing empresarial pela UESP. É especialista em organização, produtividade e finanças pessoais. É franqueada da Maria Brasileira desde 2015. Maria Brasileira é a rede de franquias especializada em serviços de limpeza e cuidado destinados a outras empresas e também a domicílio. Inclusive, sou cliente Maria Brasileira. É personal organizer, palestrante, treinadora, consultora de finanças pessoais e designer de rotinas. Tem uma loja virtual de produtos e utensílios organizadores e é autora do e-book A Quarta Jornada da Mulher. Ai, uau! Bem-vinda, Arlene Torres, aqui ao nosso Empreende que Vende. Obrigada, é sempre uma satisfação estar com você. Bom, gente, a Arlene, ela já é do meu convívio, eu não vou nem fingir que não conheço a Arlene, porque a gente traz aqui para vocês o empreendedorismo de uma forma muito natural, muito leve e muito real. Então, conheço a Arlene, sou fã, a admiro como empresária, como empreendedora, como mãe, dona de casa, esposa. Ela é literalmente uma mulher múltipla e a gente vai falar um pouco, abordar um pouco sobre essa multiplicidade que a Arlene atua para poder incentivar você que está nos assistindo, não só a mulherada, mas também os homens, né? Eu acredito que nossa rotina empreendedora de estar dentro do trabalho, dentro de casa, hoje os homens também fazem muito isso, porque ficou tudo muito, né, muito ao vivo, muito acontecendo agora. Bom, Arlene, eu queria primeiro começar com você te perguntando como foi que você foi picada por esse bichinho empreendedor, né? Como foi que você resolveu ter um negócio próprio no modelo franquia e a partir também disso a gente vai conversando sobre todas as outras vertentes que você atua. Perfeito. Bom, Raquel, quando eu era ainda executiva de empresas nessa área de logística, que é uma das minhas áreas de formação, chegou uma altura que eu senti esse desejo de ser mãe e enquanto executiva eu tinha uma jornada de trabalho bem exaustiva, assim, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, muito inerente ao cargo, à função. E eu também viajava bastante, né? Então eu cobria Piauí e Maranhão, eu cobria 2 estados, eu viajava bastante e eu senti que isso não seria condizente aí com a tarefa, com a jornada de ser mãe. Então quando eu decidi ser mãe, eu resolvi tentar o empreendedorismo, né? Tentar empreender com aquela ideia de que eu conseguiria fazer meus horários e administrar o meu tempo melhor. É uma ideia que é sim verdadeira, mas não é tão fácil assim. Existe um desafio muito grande até você conseguir chegar nesse patamar e nesse momento de conseguir realmente administrar sua agenda, né? Muitas pessoas entram no empreendedorismo acreditando nisso, mas nem sempre conseguem ter essa organização, essa conciliação de tempo, porque as demandas do negócio vão realmente consumindo o empresário, né? Tem muita gente que está assistindo a gente e vai pensar assim, nossa, agora como empresário eu trabalho mais do que eu trabalhava como empregado. Isso é uma verdade, realmente é um desafio muito grande a gente conseguir equacionar, né? Conseguir fechar essa equação de tempo. E aí, de lá pra cá, já são 8 anos como franqueada Maria Brasileira, já no 3º filho, que tá no forninho. Tá aqui, ela já veio bem acompanhada. Tá no forninho. Já vou pro 3º filho, a primeira veio concomitante com o negócio, eu inaugurei o negócio já
grávida, né? Foi bem desafiador também nesse aspecto, e vou ter o terceiro filho agora em breve, e todo esse processo foi bem desafiador, porque eu fui me descobrindo, né? Tem muita gente que tem memórias ou próprias ou de familiar de já ter uma veia empreendedora desde criança. Não foi assim comigo. Eu sempre achava, minha ideia é que realmente eu teria um trabalho, eu seria executiva. O papel que eu desempenhava até então era como eu me via realmente, eu não me via como empreendedora. Foi uma descoberta nova para mim, né? Surgiu de acordo com aquela necessidade de mudar a vida de alguma forma, no caso, passando a ser mãe, né? Que dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? É verdade. Então eu vou nascer pela quarta vez, né? Igual o gato. Exato. Mas não sei ter 7 vidas, né, amiga? 7 filhos hoje em dia é complicado. É desafiador. Então. E de lá pra cá, eu fui me descobrindo como empreendedora e surgiram outros empreendimentos. Além de franqueada Maria Brasileira, eu empreendo também com essa loja virtual de produtos e utensílios organizadores. Eu também trabalho na parte de consultoria financeira, sou palestrante. Então, esse bichinho que você costuma falar, quando ele pica a gente, né? A gente vai se contagiando. Então, dificilmente um empreendedor, quando ele se descobre na veia empreendedora de fato, que empreendedor é diferente de ser empresário, né? Sim. São duas palavras confundidas, mas são duas coisas diferentes. Quando a gente se descobre como empreendedor, dificilmente a gente consegue ter um negócio só, porque a gente vai enxergando oportunidade, a gente vai enxergando solução e vai proporcionando isso para o mercado. Então é realmente muito gostoso. É interessante porque quando você fala sobre esse bichinho, né, do empreendedorismo, eu já tive um convidado que ele falou inclusive que empreender é algo que é treinável. Nem todo mundo realmente nasce com aquele, eu vou empreender, eu nasci para esse negócio, para ter uma coisa própria e tal. Não, às vezes a pessoa vem, né, passa por todo o processo de se formar, de ser CLT, de estar no cargo executivo, mas de repente quando se vê nessa oportunidade, é um olhar treinável e que feito de forma intencional, eu acredito que vai realmente abrindo esse horizonte para outras demandas que você pode estar agregando, né, com aquilo que você faz. Eu acredito também, né, Arlene, para não ser tão diferente ali, porque você hoje, com a Maria Brasileira é uma micro franquia, inclusive é a maior micro franquia da América Latina, é importante falar, né, isso. É muito bacana a gente ter aqui em Teresina. Eu sou cliente Maria Brasileira, que eu acho legal, fazendo só um parêntese, todas as vezes que eu posto alguma coisa no Instagram falando da Maria Brasileira, eu tenho algumas seguidores de outros estados que falam que lá aqui também no meu estado tem, eu faço uso. E a gente vê desse crescimento, inclusive, né, nesse lado das diaristas, que é o outro lado, né, que antigamente existia a empregada doméstica, aquela cultural de a pessoa morar na casa das famílias já por tantos anos e tal, e com a mudança de algumas leis, virou um emprego, né, uma forma que elas também tiveram que ir atrás para poder empreender, né, fazendo aí suas diárias, e a Maria Brasileira vem com esse conceito de trazer já aquela profissional, né, que você vai contratar para poder fazer a limpeza da sua empresa ou da sua casa, de acordo com o tamanho e tudo. Eu já tô aqui falando da Maria Brasileira porque eu, como mulher, é aquela coisa de que você vai resolver 1000 coisas fora e saber que tem alguém profissional que vai cuidar da sua casa. Então, ainda nesse assunto da Maria Brasileira, você traz outras formas de empreender nesse segmento aí, vamos dizer assim, do lar, mas ao mesmo tempo que a mulher vai trazer soluções para poder facilitar a dinâmica da vida, né? Como, por exemplo, na parte do organizacional, tanto na parte de materiais organizacionais para o dia a dia, como organizadores, funcionais, como na parte também da organização financeira. Como é que você vê hoje, Arlene, as mulheres, no sentido geral, suas amigas, suas clientes, elas estão atentas para essa questão da organização financeira? Não, é só trabalho, aí se perdem, aí vem as contas e parece que a gente está sempre naquele andando em círculo, que você só trabalha para pagar a conta e você não vê o dinheiro, você não vê lucro, você não vê qualidade de vida. Como é o teu olhar, falando um pouco agora sobre esse lado da organização financeira no meio das mulheres, no universo feminino? Perfeito. Contextualizando um pouquinho dentro do que você falou, o meu trabalho com a Maria Brasileira, como franqueada Maria Brasileira, foi justamente me abrindo horizontes para esse outro viés, para esses outros segmentos que eu também empreendo hoje. Então, na época, eu senti essa vontade de entender mais sobre organização do lar,
tanto para embasar mais a minha gestão do negócio Maria Brasileira, como também para implantar. Eu senti essa necessidade dentro do meu lar, né? Já mãe, já com um filho, já tendo que administrar e conciliar essas jornadas. Então fiz o curso de Personal Organizer, fiz a formação, e esse curso também me abriu várias portas, né? Tanto para trabalhar com a organização física, com a comercialização dos produtos e utensílios organizadores. Veio também a questão financeira, que era uma área que eu atuava já anteriormente, sempre tive muita afinidade com o lado financeiro, com a matemática, adoro números. Eu era aquela aluna estranha na escola, porque ninguém gosta de matemática e eu gostava, né? Das exatas. E minha filha tem a mesma característica, a disciplina favorita dela é matemática, olha, né? Ela tem 7 anos, são as melhores notas, então a gente vê que já puxou esse DNA. E aí eu trabalho com todos esses vieses dentro da área da organização, e a gente vai vendo justamente a necessidade que hoje as mulheres que conquistaram espaços dentro do mercado de trabalho, que desempenham diversos papéis, muitas vezes fica de lado essa questão do planejamento e da organização para dar um suporte maior, tanto no crescimento profissional, quanto também na sua organização dentro do lar, seja a organização física, seja a organização financeira. Ainda é um assunto muito tabu, muito pouco olhado dentro das casas, essa questão da organização financeira. Você vai ali meio que no botão do automático. Existe de alguma maneira, porque toda casa tem uma despesa, toda casa tem a sua receita, organicamente existe, mas não é muito tratada ainda do ponto de vista de planejar, de você desenhar, de você fazer um orçamento. Então chega até a mim, muitas pessoas chegam até a mim justamente nessa situação, cresceu profissionalmente, teve um incremento de renda, mas ela se percebe ainda numa situação endividada ou numa situação que ela não consegue perceber um ganho de qualidade de vida associado a esse crescimento de renda. E muitas vezes o que falta é justamente esse planejamento e essa organização financeira. E o bom também é porque além dela se ver, né, a gente está falando de um assunto que é tão importante, principalmente para quem é empreendedor, né? Porque você está ali para fazer uma meta de faturar X por mês, então você tem que ser mais ainda controlado com suas finanças pessoais, entender que o seu dinheiro é seu dinheiro, o dinheiro da empresa é da empresa, não misturar as coisas. E quando a gente fala sobre isso dentro de casa, não só para que você possa perceber essa organização financeira, mas que você possa aprender também a investir o seu dinheiro, né? Fazer o dinheiro trabalhar por você. E a Arlene, né, com essa expertise do lado de organização financeira, tem tanto esse lado do início de organizar ali, de ver que mostrar a real situação, que muitas vezes as pessoas pensam que estão ali, eu já tô no fundo do poço, e de repente é como se você fizesse sair daquela situação e olhar de cima e ver, de repente não tá tão ruim assim. Depois você começa a olhar com uma visão mais aberta daquela coisa. E aí você começa a se organizar e logo em seguida você começa a aprender a como investir, né? Hoje em dia a gente tem várias formas. Eu queria que tu comentasse inclusive sobre a Arlene, porque é interessante a gente comentar sobre isso, porque às vezes uns 50 reais que você gasta ali numa pizza no final de semana, num sanduíche, né? Às vezes um supérfluo que vai fazer mal para tua saúde, tu pode pegar esse dinheiro e fazer ele render e trabalhar com você. Como é que funciona um pouquinho rapidamente sobre esses investimentos financeiros que a gente pode aproveitar? Eu costumo dizer que existem basicamente 3 maneiras, a grosso modo, de você ganhar dinheiro, né? Ou quando você troca o seu trabalho por dinheiro, ou seja, você pode ser um empregado de alguma empresa, funcionário, ou você como profissional liberal, você executa um trabalho e você é remunerado por ele, né? Ou seja, você troca o seu tempo, você troca X horas do seu dia por uma remuneração. É a maneira mais comum que todos nós conhecemos e a grande maioria da população está vinculada. Existe uma outra maneira que é exatamente quando você começa a empreender, onde você não depende única e exclusivamente do seu trabalho, principalmente se no seu empreendimento você já tem funcionários, se o seu negócio ele gira, pelo menos o dia a dia dele, o trivial dele gira, sem necessariamente você estar atuando, né? Você pode até estar gerindo, administrando, mas você não está necessariamente com a mão na massa. Então você já passa a colocar pessoas para trabalhar para você em prol de um negócio, em prol de um empreendimento e de uma visão, de uma solução que você coloca no mercado. E a outra maneira é justamente a maneira mais deliciosa que possa existir, porque seria através dos investimentos, onde você não está necessariamente
trabalhando, ou seja, empregando uma carga horária, trocando o seu tempo por dinheiro, porque você coloca o seu dinheiro, independentemente da quantia, né, pequena ou grande, para trabalhar por você. O próprio dinheiro vai fazer dinheiro através dos investimentos. E aí tem um leque enorme de investimentos. O que eu posso falar inicialmente aqui, existe uma ideia de que o investidor é alguém rico, né? Você precisa ser rico para investir, mas na verdade pode ser o contrário. Você pode investir para um dia ficar rico. Exatamente. Você pode construir patrimônio, evoluir financeiramente através dos investimentos. Então, quando você consegue fazer essa transferência, que seria pegar um pouquinho do dinheiro que você conseguiu através do seu trabalho ou do seu empreendimento e reverter uma fatia para investimento, aquilo vai virando uma boa bola de neve, né? Se for de forma contínua e duradoura, ao ponto de você conseguir crescer seu patrimônio, atingir a tão sonhada liberdade financeira, né? Quem não pensa nisso? Com certeza. E essas dicas que a Arlene está trazendo, na verdade, é bem para desmistificar toda essa questão de que para que você possa fazer um investimento em bolsa ou em algum tipo de aplicação ali que vai te render o retorno, você precisa estar, né, muito bem financeiramente. Como eu falei, às vezes é uns R$50 ali de uma pizza do final de semana, um sanduíche, um hambúrguer, você pode começar com pouco, né, que tem ações aí, né? A partir de quantos reais a gente consegue comprar uma ação, Arlene? Olha, ação tem ação de centavos, assim. Existe ação de centavos no mercado, não quer dizer que sejam boas ações. Óbvio. Mas assim, você consegue investir com pouco. No mercado de renda fixa, mais precisamente no Tesouro Nacional, que é um dos investimentos mais seguros que possa existir hoje, você começa a investir com 30 e poucos reais, já é possível investir. O Tesouro pré-fixado, ele te dá essa oportunidade fracionada de você investir com a partir de 30 e poucos reais. No mercado de fundos imobiliários, tem fundos aí a partir de R$10 também. Claro que é preciso analisar os bons fundos, os fundos que não estão tão bem assim no mercado, é necessário ter esse conhecimento. Mas o fato é que não precisa de muito, né? Você realmente pode investir com pouco, desde que seja algo intencional e algo planejado. Porque o pouquinho frequente, o pouquinho todo mês, ele vai realmente se construir em algo substancial. Exatamente. Falando sobre empreendedorismo feminino, falei que a Arlene aqui é uma mulher múltipla, inclusive ela tem um planner, né, que é um e-book que ela desenvolveu falando sobre a 4ª jornada da mulher. Como é que você concilia, Arlene, esses papéis de dona de casa, de mãe, de estar ali agora numa 3ª gestação e as coisas acontecendo? E essa 4ª jornada, fala pra gente um pouquinho do que seria esse e-book e de como que ele seria útil para a vida das mulheres aí que estamos assistindo agora. Bom, quando eu desenvolvi essa abordagem da 4ª jornada, foi justamente um pouco assim, intrigada com essa visão que a mulher, que o mercado, que a sociedade tem da mulher, de que a gente é dupla jornada, né? E eu não me vi assim, já com a primeira filha e tendo que conciliar ali as tarefas domésticas, a maternidade, o meu empreendimento que estava nascendo, né? E enfim, todos os vieses, né, que existem na nossa vida, eu não conseguia me ver como dupla jornada. Eu falei, gente, isso não pode ser duas só, eu não tô dando conta. Na minha vida tem muito mais jornada. Tem muito mais jornada. Então, eu consegui conduzir uma abordagem macro e identificar que pelo menos as mulheres que são hoje, que trabalham, né, que exercem uma atividade profissional, seja ela qual for, e que são mães, elas são no mínimo 4 jornadas, elas têm no mínimo 4 jornadas, porque seria aí pelo menos a jornada profissional, que é algo que, digamos, que já consome muito a gente, né? Nós temos aí a jornada da maternidade, que é algo também à parte, aquele emprego eterno que você não tira férias nunca. É desse jeito. A jornada também como dona de casa, porque quer queira, quer não, embora, como você comentou, eu concordo plenamente que hoje, felizmente, os homens já participam muito mais da jornada do lar. E isso é maravilhoso, mas ainda não se iguala nem se sobrepõe às nossas tarefas e às nossas responsabilidades. Acho que já evoluiu muito, mas a gente ainda tem muito o que evoluir nesse aspecto. É verdade. E além disso, tem a nossa jornada pessoal. Toda mulher, ela precisa de autocuidado, ela precisa se olhar, se observar, ter tempo para descansar, porque é necessário. Então, no mínimo para mim, a gente teria 4 jornadas aí. Então, a 4ª jornada da mulher tem essa observação. E essa observação também do ponto de vista
vista de que nós estamos sobrecarregadas e a gente precisa reconhecer isso e conseguir reorganizar isso. E o mais bacana é que a quarta jornada, que aqui não tem nada a ver com sequência, porque a quarta jornada seria a nossa jornada pessoal, mas não seria a quarta em sequência de importância. Ela seria justamente o que iria equilibrar as outras. Então, quando a gente consegue dar importância, porque a gente se sente assim, a gente não se sente, como é que eu posso dizer, merecedor às vezes do nosso próprio tempo, do nosso descanso, a gente se sente culpa. Você tem que estar fazendo para o filho, ou então para o emprego, ou então para o marido, ou então para alguém. Todo tempo alguém está nos solicitando e a gente vai se deixando para depois. É sempre mais ou menos por aí, As prioridades sempre são outras e a gente não percebe o quanto essa negação, digamos assim, faz com que a gente deixe de conseguir realmente dar conta e conseguir conciliar tudo. Então a quarta jornada, que seria a nossa jornada pessoal, ela é a base de tudo. Uma mulher bem, uma mulher saudável, uma mulher feliz, ela vai ser uma melhor profissional, ela vai ser uma melhor mãe, ela vai ser uma melhor esposa. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando, porque é algo que realmente faz parte, verdade. É muito profundo e faz parte tanto do meu trabalho, quanto realmente da minha própria vivência pessoal. Então é algo transformador. E quando a gente vê você falando disso, você se arrepiando, falando sobre, é porque quando você realmente vive o que você fala, né? A gente não vai dar máxima do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é o contrário. Até porque para que você possa inspirar as pessoas, para que você tenha também resultado, se você não aplica o que você ensina para as pessoas na sua vida no dia a dia, que resultado você vai ter, né? Como empresária, como empreendedora, como mãe, como esposa e para você mesmo, né? Você falou, não necessariamente a quarta jornada, que tem que ser a última, que a gente vai ter esse autocuidado e vai olhar pra gente. Na verdade, eu acho que é a primeira. É a primeira porque se você não consegue ser feliz pra você, por você, você não vai conseguir fazer ninguém feliz, você vai fazer no seu trabalho algo que vai sempre deixar a desejar, e é muito isso, das pessoas realmente identificarem isso, saber que não é nada, eu não mereço, não, eu fico pra depois, eu vou perder tempo me maquiando, eu vou perder tempo indo ao salão. A gente fala sobre isso aqui, principalmente quando eu recebo mulheres empreendedoras, porque, gente, nessa nossa loucura do dia a dia, daqui a pouco você vai se esquecendo de você tem um problema de saúde, um problema no seu relacionamento, o seu filho vai ficando distante porque você vai vivendo só pra, teoricamente, né, resolver as coisas para as outras pessoas, e acaba que vai criando um problema também ali. E que quando você vai ver onde é a raiz, é você. Então é importante, né, que a gente possa ter esse cuidado dessa mulher, ou você homem também que está nos assistindo, né, claro, que você também, porque você é um ser humano. Então isso aqui a gente está falando da mulher, porque como a Arlene trouxe aqui, ela está gestando o seu terceiro filho, não é fácil, a gente transforma o corpo, a barriga aumenta, a mulher engorda, enjoa, né, faz parte de, são 9 meses aí que a nossa vida muda, depois vem a amamentação, então são várias demandas, são várias etapas, e que vai refletir em todas as áreas da vida. E o homem não, o homem não tem essa parte aí da gravidez, mas também, claro, tem suas demandas, tem as suas dificuldades, também tem que se colocar em primeiro lugar para que você possa ser um bom profissional, um bom pai, um bom filho, um bom marido, e atender a demanda daquilo que quer, né? Alcançar, porque afinal de contas tem que empreender, tem que vender, mas em primeiro lugar você tem que se olhar, tem que olhar pra dentro, né, Arlene? Além dos desafios aqui, a Arlene é uma mulher extremamente tecnológica, eu adoro isso na Arlene, é aquela pessoa que faz o uso mesmo da tecnologia. Como é que você vê assim essa inovação tecnológica dentro dos negócios atuais? Tanto na parte, por exemplo, de utensílios mesmo, né, gente? Você que trabalha também, né, de certa forma com isso, e também como essas tecnologias à mão, um aplicativo de banco, é mesmo aí uma financeira que você pode fazer investimento à distância. Como é que você enxerga? A gente está chegando nessa era da tecnologia, da inteligência artificial. Eu te confesso que eu fico um pouco assustada com esse negócio, assim, sabe? Outro dia saiu uma reportagem falando de um aparelho, um utensílio, sei lá, que ele imita uma boca. E que ele já está, inclusive, à venda, minha gente. Já existe esse negócio que a pessoa bota, um negócio que você conecta no seu celular, uma boca, e você beija à distância. A pessoa está no Japão, aí você coloca aquele aparelho ali e simplesmente beija e pega como se estivesse sentindo bem. Gente, eu digo, Jesus é o fim do mundo, mas faz parte, né, desse processo aí, dessa tecnologia toda. Arlene, como é que você vê tudo isso?
Bom, eu também já fiz parte do seu time de ser uma pessoa um pouco assustada com a tecnologia, né? A minha natureza é algo mais vintage, é algo mais tradicional, né? Tanto que como você comentou, eu desenvolvi um planner, eu gosto muito do recurso ainda do papel e da caneta. Exatamente, né? Ainda sou muito ligada a isso. Mas eu tive que perceber que a tecnologia realmente, primeiro, é algo irreversível, né? Ela não vai deixar de existir, ela não vai deixar de evoluir, né? Agora, é necessário fazer uma peneira, né? Como você acabou de citar esse exemplo. Existem coisas que são legais, coisas que são úteis, coisas que realmente vão vingar, vão dar certo, outras nem tanto. A gente precisa fazer essa peneira quando a gente fala de tecnologia. Mas é necessário entendê-la como aliada, né? Existe ainda o temor, por exemplo, de que a tecnologia ela venha a roubar posições de emprego, né? Venha a transformar fortemente a sociedade. E eu acredito que, em parte, isso é verdade. Agora, nós como profissionais ou como empreendedores precisamos dar um passo à frente, ou seja, entender como a gente vai se posicionar diante disso. Então, profissões muito elementares, como motoristas, por exemplo, a partir do momento que o carro autônomo for evoluindo, claro que vão reduzir, mas é necessário ter pessoas que possam lidar com a tecnologia. Exato. Então, se eu estou numa profissão hoje que corre o risco de ser substituída pela tecnologia, o que é que eu tenho que fazer? Entender o que é que eu tenho que estudar, em que é que eu tenho que me aperfeiçoar para eu me aliar a essa tecnologia e continuar com a minha empregabilidade, né? Então é muito importante. Dentro dos negócios, outra coisa muito importante é que a tecnologia ela barateou muito o custo de vida, não só dos negócios, também até dos nossos lares. Então vou citar um exemplo. Hoje nós temos muitas opções de bancos digitais, que é algo que eu aderi dentro do meu negócio. Então eu consigo, através de um banco digital, ter vários serviços, emissão de boleto, vários serviços sem zero taxa, nem pagar taxa de manutenção de conta, nem taxa de emissão de boleto. Então eu consegui fazer a redução de custo do meu negócio aderindo a uma tecnologia. E isso se aplica a várias outras situações. Nosso time hoje, dentro do Negócio Maria Brasileira, trabalha todo remotamente. Eles estão alocados em postos de trabalho, em empresas ou residências, e a gente usa a tecnologia para várias comunicações. Por exemplo, o ponto hoje dos nossos colaboradores seletistas são todos registrados via aplicativo, com geolocalização, então eles confirmam onde estão, é algo bem interessante, bem tecnológico, pode ser adotado por diversas empresas que têm uma característica similar de ter profissionais remotos ou espalhados, né, em pontos da cidade. A nossa comunicação também funciona muito na rede social, nessa rede social que se usa muito, então muitos vídeos, muito áudios, a gente consegue se comunicar, a gente consegue treinar o pessoal todo dia com uma gotinha de informação, uma cápsula de treinamento diário. Quer dizer, e tudo isso só é possível hoje justamente por conta da tecnologia. O nosso cliente hoje consegue comprar um serviço, agendar um serviço que é tão trivial, que é tão antigo, que existe há muito tempo. O nosso cliente consegue entrar no site e fazer um agendamento, pagar pelo site, não se preocupar, por exemplo, em ter o dinheiro para pagar o profissional. Então, são muitos avanços que realmente vieram a facilitar, tanto para a gente, enquanto negócio, quanto para o cliente na ponta também. É isso, gente. A tecnologia sempre vindo, como a Arlene falou, né? A gente se assusta um pouco, né? Daqui a pouco, quando chegar a fase da televisão, né? Poder sentir o cheiro, por exemplo. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, não sei, posso estar enganada. Mas é claro que do que é de facilidade pro dia a dia, a gente peneirar, como você disse, e trazer para otimizar o tempo. Porque eu acho que a moeda mais valiosa que a gente tem na vida é o tempo. É o tempo. Porque até para você saber como investir seu dinheiro, como trabalhar, como desfrutar, inclusive, você precisa ter uma organização de tempo, e essas demandas aí, a tecnologia, como outras técnicas, né, que a gente vai aprendendo para poder otimizar e fazer render esse dia, faz com que essa moeda tão preciosa seja bem aproveitada, né? Inclusive, cabe falar até aqui para as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo que a gente tem que levar isso
esse viés da tecnologia como aliado para dentro das nossas casas, né? Eu sou um amante dos eletrônicos tecnológicos em casa, né? Então, eu ponho um robozinho para aspirar minha casa enquanto eu tô dormindo, olha né? Aí, já eu acordo, a casa tá limpa, né? Obviamente que é uma limpeza de manutenção, sim, aquela faxina mesmo quem faz é a Maria brasileira. Claro, gente, que ela não é casa de primeiro. Não mesmo. Já tem a programação 2 vezes por semana para ter a faxina, mas o dia a dia, como eu tenho criança derrama muita coisa, todo dia a casa é aspirada lá com um robozinho aspirador, que pode ser à noite, pode ser de dia. A lava-louças, que é outro utensílio doméstico, outro eletrodoméstico que pouco se vê, pelo menos aqui na nossa região. A gente não tem muito o hábito, né? Exatamente. Botam a mão na massa ou na louça, lava a louça, gasta as unhas. Tem aquele preconceito de achar que não lava bem, que não funciona, mas existem várias vantagens, inclusive a economia de água, que o meio ambiente agradece. Muito bem. A água que se gasta lavando a louça manual é muito maior do que numa lava-louças, por exemplo, né? Então tem várias vantagens. Reduz o risco de quebra, porque manualmente a gente derruba e quebra, enfim, tem várias vantagens aqui. Eu não tô vendendo lava-louça, então... Mas tá falando da tecnologia aplicada, né? O quanto ela pode nos auxiliar. Então eu gosto muito e faz com que justamente a gente consiga ter mais tempo livre. E aí, como você falou, já existiu uma época, principalmente na época que surgiu a internet, né, que a gente começou a ter acesso a essa coisa de sistemas, informação, como computar e como tratar dados, criou-se uma frase que é "Data is the new oil", que é dados é o novo petróleo, ou seja, lá atrás, né, os ricos, as pessoas bem-sucedidas eram quem detinham terras com petróleo, né? Depois da tecnologia da informação, isso passou a ser associado a empresas, negócios ou pessoas que tenham informação, que tenham formação, que tenham conhecimento. Hoje, eu sempre falo, informação não dá mais diferencial competitivo nem para pessoas, nem para empresas, porque a informação está ao acesso de todos nós, gratuitamente. Hoje, se você quiser aprender quase tudo na vida, a gente tem acesso. Tá aqui, nós aqui discutindo, falando assunto, levando informação, levando conteúdo para as pessoas acessarem, né? Isso aqui é um exemplo disso, quanto a informação se democratizou. Então hoje, o que faz a diferença? O que nos torna diferente como profissionais, como pessoas, como negócios? É justamente a nossa capacidade de gestão do tempo. Porque o tempo, ninguém tem mais do que o outro. Verdade. Você não tem mais ou menos tempo que eu. A gente tem exatamente o mesmo tempo. A nossa diferença é como eu faço a gestão do meu tempo, como eu otimizo meu tempo. Está justamente na questão da produtividade. Então é isso aí que a gente tem que ficar ligado, que vai nos diferenciar. Se você observar títulos, diplomas, todo mundo tem bastante, é algo que já ficou bem acessível, né? Por isso que a informação não nos diferencia mais. Olha, a Arlene aqui, eu ia dizer para ela dar dica, mas ela já trouxe tantas dicas, inclusive aqui, né, de tecnologia, de produtividade, de organização. E como eu digo sempre aqui no programa, eu sempre tenho cuidado, né, de ter convidados aqui para quem está nos assistindo ser inspirado e saber que tudo isso é aplicável no dia a dia. A gente aprende, eu estou aqui na entrevista, mas eu estou sempre aprendendo e levando para colocar em prática, porque afinal de contas, saber e não fazer, aliás, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então tem que pegar aqui as gotinhas de conhecimento, de inspiração e aplicar de uma forma muito intencional. Arlene, muito obrigada pela sua presença aqui no Empreende que Vende. A gente vai terminando por aqui a nossa entrevista, mas você é sempre muito bem-vinda por aqui, tá? Trazendo sempre esse conteúdo relevante, falando principalmente, né, para o público feminino. E fica a dica para vocês aí também da Maria Brasileira, para que você aí, né, não quer ter mais preocupação em estar lá cuidando da faxina da sua casa, do seu escritório. Tem aqui a Maria Brasileira que muito rápido, prático, de forma tecnológica. Você acessa o site, faz lá o seu cadastro, contrata seu serviço, é tudo muito didático mesmo, é um passo a passo muito simples, muito fácil. E eu quero dizer que eu sou sua fã, que eu assim, lhe admiro demais como mulher, como empresária, empreendedora. E é sempre muito bom validar isso aqui, porque eu acredito que uma mulher, ou pessoas, né, no geral, a gente tem que estar... eu acho que esse elogio gratuito, essa validação, faz com que a pessoa pense, poxa, eu estou no caminho certo. Então, eu estou aqui de forma pública validando isso,
trazendo essa inspiração que você é pra mim, como mulher, como mãe, como esposa, empreendedora. E ela não vai chorar, pelo amor de Deus. Tá dando nó da garganta. Ela tá rápida, fica sensível. Mas aqui é isso. Nosso programa é um programa muito de verdade. É um programa realmente para as pessoas poderem ver que o empreendedorismo tem lá esses seus percalços, os seus dias de luta, mas também tem seus dias de glória. E você hoje está aqui falando sobre a sua rotina, sobre o seu case de sucesso, ensinando. Para mim é um dia de glória porque você está compartilhando de resultados que você já atingiu, resultados positivos. Seja bem-vinda sempre, muito obrigada pela sua participação, ok? É só chamar, você sabe que para mim é uma honra, um prazer sempre estar associada a você, a sua imagem, o seu trabalho, a sua competência, esse seu desejo de levar as pessoas conhecimento, né? Esse desejo seu de transformar a vida das pessoas é algo genuíno. E eu tô sempre contigo, é só chamar que eu venho. Obrigada, muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso Empreende que Vende no Move TV Web. Até o próximo episódio com mais um convidado ou convidada muito especial para vocês. Tchau, tchau.